Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Livro de Josué, capítulo 13, assentados mesmo, versículo 22. Josué 13, 22. Coloca para a gente na tela, isso. 13, 22 diz assim: Também os filhos de Israel mataram à espada a Balaão, filho de Beor, o adivinho, com os outros que por eles foram mortos. Apocalipse, capítulo 2, versículo 14. Apocalipse 2, 14. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Vou repetir, a gente vai falar sobre Balaão hoje. E quando eu estudava a mensagem, eu identifiquei de forma clara a gente falar o final de Balaão. Só que você vai entender um pouco da vida de Balaão. Por quê? Porque quando a gente lê a palavra, a gente consegue discernir se a gente está andando certo com Deus ou se é necessário fazer uma correção. Apocalipse 2,14 diz: Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Vamos lá. A história de Balaão, irmãos, está em Números capítulo 22. Vamos entender a história agora de Balaão. Números 22, a partir do versículo 1. Diz assim: Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desde a banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zipó, tudo o que Israel fizera aos amorreus, e Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciões dos midianitas: Agora também esta congregação, tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zipó, era filho dos moabitas. Ele enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-los dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra e parado está defronte de mim. Vem, pois, agora, roga-te, amaldiçoe-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se eu poderia ferir, e o lançarei fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares, será abençoado, a quem tu amaldiçoares, será amaldiçoados. Até aí. Explicar para vocês. A Bíblia descreve a história de Balaão. Balaão, irmãos, era um ser humano igual a todos nós. E havia um diferencial na vida de Balaão. Como assim, pastor? Nesse texto, no capítulo 22, a gente identifica de forma clara o temor a Deus. Ou seja, naquela época havia o comentário de que aquilo que Balaão falasse se cumpria. Se abençoasse,
seria abençoado, mas se amaldiçoasse, seria amaldiçoado. E aí, o versículo 6 em que nós lemos, demonstra justamente esse fato. Havia uma situação onde Moabe sabia que se não fosse feito algo contra o povo de Israel, o povo de Israel seria vencedor. O mesmo capítulo de número 22, no versículo 7, diz: Então foram-se os anciões dos Moabitas e os anciões dos Medianitas com o preço, versículo 7, dos encantamentos nas suas mãos. E chegaram a Balaão e disseram-se as palavras de Balaque. E ele lhes disse: Passai aqui esta noite, e vós trareis a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse: Quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zipó, rei dos Moabitas, nos enviou dizendo: Eis que o povo saiu do Egito, cobriu a face da terra. O povo que saiu do Egito, irmãos, foi o povo de Israel, tá? Vem agora, amaldiçoa. Porventura poderei pelejar contra ele e o lançarei fora? Então, versículo 12. Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto é bendito. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: Ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. E levantaram-se os príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou de vir conosco. Porém, Balaque prosseguiu ainda: a me enviar mais príncipes, a mais honrados do que aqueles. Então presta atenção. O papel de Balaão era falar a bênção, ou seja, a direção de Deus. Só que havia o povo moabita, o povo de Moabe, que queria fazer que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. E aí eu quero agora trazer isso para as nossas vidas. Por quê? Porque em algum momento da nossa trajetória, da nossa jornada, a gente teve uma atitude não somente de abençoar, mas a gente também amaldiçoou. E aí a gente precisa entender dentro da palavra de Deus que o certo para nós, que fazemos parte do povo de Israel, nós estamos dentro da linhagem, o nosso papel, irmãos, é entender a vontade de Deus. E a vontade de Deus descrita na palavra é que nós venhamos a abrir as nossas bocas para abençoar. Balance o sermão, diga assim: a direção é abençoar. Vamos treinar? Levanta seu dedo, levanta sua mão de profeta e abençoa o seu irmão. Fala assim: eu abençoo a sua vida em nome de Jesus. E isso. Mas pastor, a gente ouve tanta coisa. A gente precisa, irmãos, entender da mesma forma que Balaão entendeu. E olha, que dentro desse processo, a gente vai ver ali na frente, teve um momento que foi necessário Balaão usar a boca de um animal para falar. Deus usou a boca de um animal para falar com Balaão. Quem é esse animal? Foi o quê? Uma mula. O que isso quer dizer? Que na nossa vida, em momentos, a gente teme, a gente questiona. Entenda, há uma diferença entre
questionar do que murmurar. A murmuração é porque a gente reclama, a gente não é grato a Deus. E a gente precisa ter em nosso coração o entendimento que só o fato da gente estar vivo, agora batendo aqui o coração, é uma dádiva de Deus para a gente agradecer. Pastor, então quer dizer que eu não posso reclamar? Entendeu? Não estou dizendo nada que você não pode reclamar. Eu só entendo em Deus que nós temos a opção de abençoar ou não abençoar. E aí eu preciso saber o que sai da minha boca. O Senhor te pergunta: o que tem saído da sua boca? Pensa um pouco. Versículo 13 diz assim: então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me convosco. E levantaram-se os príncipes dos moabitas, vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Porém Balaque prosseguiu a enviar mais príncipes. Versículo 16: os quais vieram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zipó, rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa este povo. Deixa eu dar uma pausazinha disso aí, isso aqui. Moabe enviou os anciões e a mensagem foi clara: amaldiçoe o povo porque eu vou te honrar, eu vou te abençoar. E aí, irmãos, nós como cristãos, como crentes, a gente precisa entender que a voz que a gente ouve é a voz de Deus, é a voz contida dentro da palavra. Tem várias vozes, mas nós precisamos estar atentos à voz de Deus. Nesse momento aqui, de forma clara, Balaque, ele ia perguntar a Deus: o que é que eu faço, Deus? E aí, quando eu estudava esse sermão, porque antes da palavra falar com vocês, ela falou comigo, e eu ouvi claramente: por que não pergunta para mim? Por que não pergunta para Deus? Se a própria palavra de Deus em Provérbios diz que da multidão de conselhos há sabedoria. Conselhos à sabedoria. E aí, quando a gente fala em ouvir a voz de Deus, é entender os conselhos e a boca de Deus se confirmando através dos conselhos. E aí, irmãos, o texto fala no versículo 18: então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque me disse, a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transpassar o mandado do Senhor meu Deus para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo que também aqui fiqueis esta noite. Observe, irmãos, Balaão pedia para que ele ficar ali, porque ele ia orar, ele iria ter um relacionamento, um diálogo, não é um monólogo. Um diálogo é uma conversa de duas pessoas. Eu falo para Deus e depois eu espero Deus falar comigo. Então, o texto de Números fala: veio, pois, versículo 20, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhes: se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te, vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Deus começou a falar diferente. Primeiro momento Deus falou não. Moabe mandou outro povo. O povo ficou ali à noite. E Deus deu a direção. Versículo 21. Balaão levantou-se pela manhã, abardou a sua jumenta
e foi com os príncipes de Moabe. Isso aqui é interessante, viu? E a ira de Deus se acendeu, porque ele se ia e o anjo do Senhor pô-lhes no caminho por adversário. Pastor, mas Balaão não estava ouvindo a direção de Deus? Estava. Então por que veio o anjo? Porque, irmãos, quando Deus ele fala, ele cria situações para confirmar, para mostrar às outras pessoas que Deus é você. Balança o sermão e diga assim: nunca se esqueça que Deus é com você. Nunca se esqueça. Versículo 22 continua dizendo: e ele ia caminhando, montando na sua jumenta, e 2 de seus moços com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que se desviou-se a jumenta do caminho e fosse pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-lo tornar o caminho. O anjo apareceu primeiro para Balaão ou para a jumenta? Para a jumenta. Por quê? Porque o anjo estava com a espada desembainhada. Quando a pessoa está com qualquer arma na mão, qualquer animal tem um medo. E aí, Balaão não entendeu naquele momento. Diz a palavra que o anjo do Senhor pôs-se em uma vereda de vinhas, havendo uma parede desta banda e uma parede de outra. Vindo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor apertou-se contra a parede. Como é que diz o restante? O pé de Balaão e tornou-se a espancá-la. Ou seja, Balaão espancou a primeira vez, Balaão espancou a segunda vez, a jumenta foi, encostou na parede para apertar o pé de Balaão. E aí, versículo 26 fala: então o anjo do Senhor passou diante, pôs-se em um lugar estreito, onde havia caminho para se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Estudava isso, me lembrava. A porta, ela é estreita ou ela é larga que leva a gente para Deus? Ela é estreita. E aí é interessante que o Senhor levou Balaão para se desviar da situação. Diz a palavra de Deus que, vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou embaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com um bordão. Será que Deus não está falando com você? Será que Deus não está usando, vou dar como exemplo, o animal, a jumenta, e você está ali forçando? Versículo 28 diz: então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancastes com essas 3 vezes? Bateu no bicho 3 vezes. E Balaão disse à jumenta: por que zombaste de mim? Tomara que tivera eu uma espada na mão, porque agora eu mataria. Estou fazendo questão de mastigar a palavra. Por quê? Porque o mesmo Balaão que ouvia Deus e falava, se estressou quando a coisa não aconteceu da forma que ele pensou. Diz a palavra de Deus no texto, no versículo 30, e a jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta,
em que cavalgaste desde o tempo que eu fui tua até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu: não. A gente precisa, irmãos, aprender a discernir a vontade de Deus para as nossas vidas. Como assim, pastor? Discernir a vontade de Deus. Versículo 31 vai responder. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Ou seja, até então, Balaão não tinha visto o anjo. Quando Balaão viu o anjo, a palavra de Deus fala que ele foi e se humilhou diante de Deus. E aí, quando a gente fala, irmãos, em caminhada no Evangelho, a gente entende que a gente vai sofrer. Ou alguém tem dúvida? Jesus não sofreu? Jesus não foi morto na cruz? As chagas, depois que Jesus morreu, que tinha as marcas quando ele ressuscitou. E aí você acha que você também não vai passar por situações? Será que você vai se posicionar como um homem e mulher de Deus, aguardando a vontade soberana de Deus? Ou você vai se posicionar, como eu li em Josué 13, 22, de que na realidade, no final da história, Balaão, ele acabou se tornando um adivinho. Adivinho é aquela pessoa que adivinha as coisas. E aí quando eu fui espancado por essa palavra, porque da mesma forma que vocês estão pensativos, eu também parei e pensei. Muitas das vezes a gente busca não a Deus, mas busca a palavra do homem. E Deus não nos escolheu para a gente buscar a palavra do homem, mas é a palavra que sai da boca de Deus dentro da palavra de Deus. E aí a gente precisa, mais do que nunca nesses dias, estarmos atentos. Atentos. Irmãos, a guerra não é lá em Israel, não. A guerra é hoje aqui no Brasil. É aqui no Brasil. Como assim, pastor, a guerra aqui no Brasil agora? Estamos vivendo momentos que a Bíblia pode ser dita. O que se fala em microfone pode ser dito para os quatro cantos. Mas vai chegar momentos que não vai ser permitido. Eu falo agora, de recente. Como assim, pastor? Eu sou nascido em 77. Eu não vivi o contexto de ditadura. Quem é um pouco mais velho aqui lembra de ter vivido esse período de ditadura? Ditadura foi década de 60. Erivelton? 69, era pequenininha. Ninguém podia, irmão, ninguém podia dizer nada. As leis, porque como vivia dentro de um regime autoritário, tinha horário para você entrar dentro de casa e você não podia sair. Se você saísse e a polícia lhe visse, iria lhe parar. Ia pensar que você já seria contra a todo aquele movimento que estava sendo feito. Pastor, por que o senhor está falando isso? Eu estou despertando o coração de vocês, por quê? Quem lembra em 2020 da Covid? Em 2020 a gente estava todo mundo dentro de casa. Não estava dentro de casa? 2021. A gente sentiu vontade de vir à igreja, mas não podia vir à igreja.
A gente sentia vontade, Cleiton, de abraçar o irmão, mas não podia abraçar. Por quê? Porque o discurso era: se abraçasse, poderia pegar a Covid. Eu tenho dentro de casa. Sim. Olha aí. Então, observe, em 2020, a gente já viveu, já experimentou como é ser obrigado a algo. Porque todo mundo é livre. Mas na época da Covid, todo mundo tinha horário para poder. Se a loja abria, não podia abrir todo, tinha que abrir escondido. A pessoa ia ali por debaixo para comprar as coisas. E tinha que correr para que ninguém visse. Se a polícia visse ali aquela pessoa, ia tirar a pergunta. Observe, a gente só está passando os tempos. 2020 e 2021, estamos em 25. As enchentes. Mas quando a gente entende isso, mais do que nunca a gente quer ser mais crente. Por quê? Porque se alguém fala para você negar Jesus, você vai estar você e Deus é aquela pessoa. Ah, eu nego a Jesus, mas não estou negando. Ó, aquilo que saiu da sua boca. Está entendendo? Se você nega, você é como se você estivesse amaldiçoando, trazendo maldição para a sua vida, trazendo problemas. Vamos continuar. Já estou quase encerrando aqui. Versículo 32 diz assim: Então o anjo do Senhor lhe disse: Por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saía para o teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Isso aqui era Deus falando com Balaão. Deus falava a Balaão isso aí, ó. 32. Anjo do Senhor lhes disse: Por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Era algo entre Deus e Balaão. Como está sendo algo entre você e Deus, entre eu e Deus? Eu não sei como tem sido os seus dias, graças a Deus, mas Deus sabe. Pastor, eu não estou aguentando. Levanta seu dedo de profeta e diga assim: eu te abençoo em nome de Jesus. Você aguenta sim. Aguenta. Claro que aguenta. Versículo 33, vamos agora ler. Porém a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou diante de mim. Se ela não desviara de diante de mim, na verdade, que eu agora te mataria, e ela deixaria com vida. Isso aqui era o anjo de Deus falando a Balaão. Eu matava você e deixava ela viva. Por que deixava a mula viva? Porque a mula obedeceu. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então, versículo 34. Balaão disse ao anjo do Senhor: Ó, pequei, porque não sabia que estavas neste caminho, para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. O ato de Balaão em entender que errou, que pecou, e que ele estava disposto a corrigir, a não fazer mais, vai demonstrar aqui para a gente que Deus continuava a falar e a fazer através da vida de Balaão.
Diz a palavra, versículo 35. Então disse o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, estas falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Ou seja, a direção era: só fale aquilo que eu falar para você falar. Não fale nem a mais nem a menos. Interessante que ontem eu estava aqui na Califórnia, na casa do filho da irmã Maria, tendo uma reunião lá, e a evangelista Neide me sinalizou de uma situação de um jovem que aceitou a Jesus, que trabalha com ela, né? E aí, eu já tinha feito essa visita, menino, é Hugo o nome dele, e eu retornei a essa casa. Só que o seguinte, irmãos, o que ele sentia agora era a pressão alta. Um menino de 24 anos, Marisa, que a pressão subia de 12 para 18 em 40 minutos. Aí Edmilson: pastor, o que isso pode ser? Eu falei: bom, a gente precisa entender. Ele nasceu no Evangelho, aí explicou tudo, se afastou do Evangelho, voltou agora. Provavelmente tem alguma coisa, alguma brecha. Como assim, pastor, a brecha? Alguma coisa que ele está fazendo que ele não pode mais fazer. E da mesma forma, irmãos, que acontece com esse jovem que eu fui visitar, pode acontecer com cada um de nós. Se a gente der brecha, já foi. A brecha é justamente o contexto da desobediência. Desobediência a quem? A Deus. A Deus. E aí, fui entender, fui ouvir ele. Ele se reconciliou a Jesus em uma determinada placa. Só que o seguinte, na placa que ele foi, a pessoa que pregava dizia assim: Deus fala comigo que fizeram feitiçaria para você. E aí, irmãos, eu conversando com o Edmilson, explicando, eu falei assim: Edmilson, eu não gosto disso. Por quê? Porque a pessoa fica com medo. A pessoa volta para Jesus porque ela está com medo. E ela não tem que voltar para Cristo pelo medo, ela tem que voltar para Jesus pelo amor. Pelo amor. E aí eu ouvi, ele falou tudo aquilo, aí oramos, e expliquei para ele: agora você vai dormir bem, e você vai acordar bem amanhã, e você vai ter um dia de paz. Aí quando a gente saiu de lá: pastor, estou me sentindo um pouco melhor. Ou seja, tem pessoas que têm a sua fé consolidada, que ela aguenta a pancada. Mas tem pessoas que não aguentam. Que quando enfrenta uma situação que sente medo, ela se paralisa. E o que eu estou dizendo aqui para vocês, eu não estou pregando para vocês terem medo, não. Eu só estou mostrando a vocês uma mensagem para adultos, para que vocês entendam que Deus sabe de tudo. Ou vocês duvidam disso? Deus sabe tudo, irmãos. Deus conhece você melhor do que você mesmo. Deus conhece os pensamentos. Então, se Deus sabe de tudo, não se envergonhe em se derramar a Deus. Não se envergonhe de ter Deus como um pai que você nunca teve. Versículo 36, diz assim a palavra, número 22. Ouvindo, pois, Balaque, que Balaão vinha, saiu-lhes ao encontro, até a cidade de Moabe, que está no termo de Armon, na extremidade do termo dele. E Balaque disse a Balaão, Balaque falou a Balaão: porventura não enviei diligentemente a chamar-te, porque não viestes a mim? Não posso eu, na verdade, te honrar? Ó o discurso.
discurso para enganar. Então Balaão disse a Balaque: eis que tenho vindo a ti, porventura poderei eu, de alguma forma, falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, esta falarei. Vocês estão lembrando que o anjo falou assim: olha, você vai falar o que eu quero que você fale. Eu vou dizer a você o que você vai falar. Então ele chegou até Balaque e falou a mesma coisa. Eu vim aqui para falar o que Deus mandar eu falar. E aí vem Deus aqui para falar. Versículo 39. E Balaão foi com Balaque e vieram a Quirate-Huzote. Então Balaque matou bois e ovelhas e deles enviou a Balaão aos príncipes que estavam com ele. E sucedeu que pela manhã Balaque tomou a Balaão e fez subir aos altos de Balaão, e viu ele dali a última parte do povo. Quero adiantar para vocês entenderem, tá, gente? Capítulo 23 fala sobre os altares. A gente precisa, de forma espiritual, para que se transforme em algo físico, estabelecer os altares. E aí, dentro da orientação, capítulo 23, a partir do versículo 6, que tornando para ele, eis que estava aos pés do seu holocausto, ele e todos os príncipes dos moabitas. Então alçou a sua parábola e disse: de Harã me mandou trazer Balaque, rei dos moabitas, das montanhas do oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, detesta a Israel. Observa, Cleito, a direção, a confusão toda era fazer com que Balaão amaldiçoasse Jacó, povo de Israel. Diz a palavra, versículo 8: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa, e como detestarei quando o Senhor não detesta? Porque do cume das penhas e dos oiteiros o contemplo, eis que este povo habitará só, e entre as gentes será contado. Quem contará o pó de Jacó e o número da quarta parte de Israel? A minha alma morra da morte dos justos, e seja o meu fim como o seu. Então disse Balaque a Balaão: que me fizestes? Chamastes para amaldiçoar os meus inimigos? Mas eis que inteiramente os abençoastes. A direção de Deus era o quê? A bênção ou a maldição? A bênção. A direção de Deus para nós é abençoar. Abençoar. Quando a gente fala em abençoar, a gente não está falando sobre questão financeira. A financeira é aquilo que a palavra de Deus fala: buscar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Isso aqui é só o presente, é o que acrescenta. Mas o abençoar, irmãos, está na nossa forma de agir, de ser, o nosso testemunho. É ser o que nós somos. Levanta o seu dedo de profeta e diga para a pessoa que está do seu lado, fala assim: meu irmão, minha irmã, você é crente, não se esqueça disso. Nós somos crentes, nós somos cristãos. Então, quando terminar o culto, se eventualmente alguma coisa acontecer que venha lhe afrontar, lembre que você é crente. Se lhe afrontar, respira.
Entenda a direção de Deus. Abençoe. Abençoe. É. A luta dela é intensa. É. Abençoe. É. Pastor, não é fácil, irmãos. Quem é que está dizendo que caminhar em Cristo é algo fácil? Não é não, irmãos. Como eu disse, antes da palavra falar com vocês, ela fala comigo. É a minha própria boca falando aos meus ouvidos. Balança o sermão e diga assim, ó, não se esqueça, abençoe. 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 Ah, pastor, mas a pessoa fala mal de mim. Abençoe. Pastor, a pessoa pisou no meu pé. Não, dê a face para bater. Abençoe. Não deixa sair da boca a palavra de maldição. Ah, porque você é isso, isso. Não. Você é um abençoado, você é uma abençoada. Entende? Por que eu faço isso? Para mim não perder aquilo que Deus tem preparado para mim. Para você não perder aquilo que Deus tem preparado para você. Então, eu encerro a mensagem. Coloca para mim na tela Apocalipse 2,14. Apocalipse 2,14. Diz assim: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque. Deixa eu dar uma pausazinha para explicar para vocês. O princípio da história, Balaão sempre está nesse contexto com Balaque. Mas chega um momento que Balaão se rende. E ele perde. Diz a palavra, o qual ensinava Balaque a lançar, ó, que sai da nossa boca, tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem os sacrifícios da idolatria e fornicassem. Tudo na nossa vida, irmãos, tem consequência. Existe uma semeadura que vai trazer uma colheita. É fato. Aí eu encerro a mensagem. Uma determinada pessoa, não vou dizer nome, falei isso no culto de domingo. A pessoa decidiu para onde ela ia. Ela morreu. E ela morreu sabendo claramente para onde ela ia. Uma determinada cantora. E ela, por ilusão, porque muitas das vezes, se eu e você não estivermos centrados em Deus, a gente acaba se iludindo. Ela achava que as santinhas podiam ajudar, que os guias podiam ajudar, que todo mundo podia ajudar. Justamente. E você vê na televisão, ela, mas é porque... Isso. Ela confiou. Tudo que tinha para ser feito aqui foi feito. E aí, se você for ver na internet, todo mundo fala assim, mas é porque a pessoa era tão boazinha, ela só demonstrava amor. Não. Se ela demonstrasse amor, eu entendo claramente que o tempo da pessoa se findou ali. Mas o local que ela poderia ter ido, era só ela ter decidido. Ela só não escolheu o certo. Estou falando de forma subliminar. Ela não escolheu a bênção. Ela não escolheu. E aí fica para nós. Oi? Não escolheu, o abençoador. O certo. Então, irmãos, digo para vocês,
Graças a Deus estamos aqui. Graças a Deus a gente tem a oportunidade de ouvir a voz de Deus, de entender o que Deus está falando e corrigir, se arrepender, de fazer algo diferente. Pastor, o senhor conhece muito da minha vida. Oh, não lembro não, irmão. Não sei de nada. Não tenho mais tempo. Estava estudando essa mensagem. Não tenho mais tempo. Estava estudando essa mensagem e eu ouvi Deus falando assim comigo. Eu quero que você sacrifique. Aí eu olhei para o céu. Olhei para baixo. Falei, Deus, o que é que o senhor quer que eu sacrifique? Eu ouvi Deus falando de novo. Eu quero que você sacrifique. Graças a Deus, irmãos. Eu estou em jejum. Não sei por quanto tempo, quantos meses. Mas Deus mandou. Contexto de mídia social. Pastor, irmãos, estou falando a vocês, ó. Eu podia falar de todo mundo, estou falando de mim. Não sei. Não estou dizendo para vocês fazerem se Deus não falar com vocês. Já incomodou, não já? Ó. O WhatsApp é porque é um grupo de comunicação. Que Instagram, como é o nome do outro? Oi? Kawaii eu não tenho. TikTok, Telegram. Oi? Mas enfim. A coisa foi tão... que assim, quando a gente entende a voz de Deus e a gente obedece, porque como há uma luta entre carne e espírito, o espírito está forte, mas a carne fica fraca. E aí ontem, nem falei nada para minha esposa. Fiquei assim, com a carne fraca, gente. Por quê? Porque entendi que estava agradando a Deus. Pastor, eu não consigo renunciar mídia social. Eu tento, mas não consigo. Será que você não consegue? Ou será que você vai esperar que aconteça coisas piores? O pastor não está pedindo para vocês fazerem isso. Eu só entendo que a gente tem que ser diferente. Vamos colocar de pé? Vamos adorar a Deus? Posso ouvir um glória a Deus, um aleluia? Dá glória a Deus, irmão, dá aleluia. Porque Deus está falando. Deus está falando. Vamos cantar, adorar o Senhor com essa canção? Coloca pra gente a letra dessa canção, Aline. Esperança. Vamos desligar as luzes, vamos deixar somente as luzes do altar. Aleluia, Senhor. Feche seus olhos.
Fala com Deus. Só você e Deus. Tudo posso em ti, fortaleza minha. Eu espero em ti, firme nas promessas. Tudo vai passar, mas a tua palavra permanecerá. Me rendi a ti, rasguei meu coração, fiel permaneci. Se por eu te louvei, te adorei. Quem sabe ajuda o pastor. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protegi, guardei no coração, e a tua palavra não abro mão. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És Redentor, porque vives, minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Os ventos podem até soprar. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protegi, guardei no coração, e da tua palavra não abro mão. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu Redentor, porque vives, minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Estou mais perto de ti, estou mais perto. O meu prazer é te ver. És o meu Redentor. Estou mais perto de ti, estou mais perto. O meu prazer é te ver. És o meu Redentor. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu Redentor, pois em minha não morrerá. O Senhor não falha. Coloca uma das suas mãos no seu coração.